A aula de hoje é sobre discussão de sistemas lineares. O que é discutir o sistema linear? É você verificar a solução do sistema em função de um parâmetro. Então, por exemplo, nesse exercício A aqui, a gente tem que a diferença de x e y é 4 e que x mais a vezes y é 2. Esse A aqui é um parâmetro. A gente tem que discutir, ou seja, ver como que a solução se comporta a partir do A. Então, se a gente lembrar, lá das nossas primeiras aulas, a gente conversou o seguinte: se o determinante for diferente de zero, o determinante dos coeficientes for diferente de zero, então o sistema ele é possível e determinado. Tudo bem? E a gente viu também que se o determinante ele é zero, então o sistema ele é possível e indeterminado ou o sistema é impossível. Então é isso aqui que a gente tem que ter na nossa memória. Colocou o determinante diferente de zero, o sistema é SPD. Colocou o determinante igual a zero, tem duas opções. O sistema é SPI ou o sistema é SI. A gente vai estudar isso. Então a primeira coisa que você vai fazer na hora que discutir o sistema linear, você vai calcular o determinante. Então vamos lá. A gente vai vir aqui e colocar o determinante. Quem é o determinante? Aí você põe 1 e menos 1, A. Então tá aí, ó. 1 menos 1A. Então, os coeficientes de x na coluna e os coeficientes de y. Aí você calcula o determinante. Então vamos lá. Aqui vai ficar como? Ó, diagonal principal é A menos a diagonal secundária. Então, A mais 1. Então, o determinante é A mais 1. Agora você vai vir aqui, ó. E sempre vai lembrar disso. Então, vamos lá. Desse ponto aqui, turminha, o que você tem? Se você colocar A mais 1 diferente de zero, ou seja, se a gente colocar o A diferente de menos 1, o que o sistema vai ser? O sistema vai ser possível e determinado. Então, se o A for diferente de menos 1, o sistema é possível e determinado. Essa é a parte mais fácil. O que muita gente tem dificuldade? Sempre que você chegar aqui, turminha, você vai fazer a negação disso daqui. Por quê? Agora eu vou ter que colocar uma dessas duas partes. Então, eu vou ter que colocar A mais 1, ó, vou ter que colocar A mais 1 igual a zero. Porque se o A mais 1 for diferente de zero, é SPD, mas nada garante que ele é SPD. Porque você não sabe o valor do A, você está discutindo. Então, você tem que colocar A mais 1 igual a zero. Ou seja, você tem que colocar aqui que o A ele pode ser menos 1. Tá vendo? Ó, ele pode ser menos 1. Bom, se ele for menos 1, você vai ter que verificar o que acontece. Então, sempre que você tiver aqui, você nega. A negação de diferente é igual. E a negação de igual é diferente. Agora, vamos colocar o A igual a menos 1. Você vai ter um sistema. Qual que é o sistema que você vai ter? Vai ser isso aqui, ó. X menos y igual a 4. E x menos y, menos 1y é menos y, igual a 2. Agora, presta atenção. A gente estudou em outras aulas. A gente tem o lado esquerdo e o lado direito. O que você tem que prestar atenção? O lado esquerdo dessas equações é x menos y. E o lado direito é 4 e 2. Turma, lembra que a gente tem equações impossíveis aqui? Como que pode essa equação falar uma coisa e essa equação falar outra? Então, isso daqui são equações absurdas. São equações absurdas. Se são equações absurdas, o sistema só pode ser o quê? Impossível. Porque o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, essa é a análise. Se o A é diferente de menos 1, o sistema é possível e determinado. Se o A é igual a menos 1, o sistema é impossível. Então, se você quiser fazer um resumo, você pode fazer um resumo aqui, ó. A diferente de menos 1,
a gente tem SPD. A igual a menos 1, a gente vai ter um SI. Então, essa daqui é a nossa resposta final e a gente termina esse item A. E vai para o item B. Vamos fazer. Então, a gente vai discutir, turminha. O que você tem que prestar atenção? Ó, exercício B, você tem a primeira equação, ax mais 6y igual a 8. E aqui embaixo, 3x mais 2ay igual a b. Então, a gente vai calcular primeiro o determinante dos coeficientes. Então, como que a gente calcula esse determinante? Você vem aqui, ó, põe o determinante e põe os coeficientes. Ó. Você põe aqui, ó, a, e aqui você põe 2a. Aí aqui você põe 6, e aqui você põe 3. Então vamos calcular esse determinante. Diagonal principal, 2a², que é o produto da diagonal principal, menos a diagonal secundária, menos 18. Agora a gente vai analisar, presta atenção, a gente vai analisar. Se o determinante for diferente de 0, a gente sabe que ele é SPD. Então, se o determinante for diferente de 0, ou seja, o que você vai fazer? Vai pegar isso daqui e vai colocar diferente de 0. Você vai pegar 2a² menos 18 diferente de 0. Então, você vai ter aqui, ó, que a², 2a², tem que ser diferente de 18. Então, você tem que a² seja diferente de 9. Então, o a tem que ser diferente de mais ou menos 3. Então, aqui a gente descobre que o a tem que ser diferente de mais ou menos 3. Então, turminha, se o determinante for diferente de 0, ou seja, se o a for diferente de mais ou menos 3, você sabe que esse sistema aqui ele vai ser SPD. Essa é a nossa primeira análise. Guarda isso. Se o a é diferente de mais ou menos 3, ou seja, qualquer número que não seja 3 e qualquer número que não seja menos 3, com certeza o sistema é possível e determinado. Mesmo que você não saiba esse valor desse B aqui em verde. Eu posso colocar o A valendo 4, vai dar solução única. Posso colocar o A valendo menos 5, vai dar solução única. O A valendo 20, o A valendo menos 30, e assim sucessivamente. Só que não acabou ainda. Por quê? Se você fizer a negação disso daqui, você tem que escrever o seguinte, ó. Se, o que vai acontecer? Se o A for 3, o que vai acontecer? Ou se o A for menos 3. Aí ele vai ser SPI ou vai ser SI. Então a gente tem que substituir os valores do A naquele sistema para saber se ele é SPI ou se ele é SI. Então eu vou fazer isso. Então olha só, vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, o A valendo 3. Então você vai ter esse sistema aqui, ó. Olha o sistema que você vai ter. 3x mais 6y igual a 8 e 3x, 2 vezes 3, porque o A vale 3, mais 6y igual a B. Então, eu estou colocando aqui o A valendo 3, tá? Se o A é igual a 3. Agora, pensa comigo, o que você tem que pensar? Se o A for 3 e você colocar o termo independente igual nas duas equações. Então, se o A for 3 e o B for 8, presta atenção. Aqui é E. Se o A for 3 e o B for 8. Bom, se o A for 3 e aqui for 8, você vai ter equações iguais. Ué, essa equação vai ser igual a essa. A gente fala que são equações simultâneas ou iguais. Então, o sistema ele é possível e indeterminado. Porque se esse número aqui for 8, turminha, é como se você eliminasse esse sistema aqui de baixo ou de cima, ele não existisse, e a gente tivesse só
uma equação. Se a gente tem só uma equação, para qualquer valor de y, você encontra um x e vice-versa. Então, se acontecer isso daqui, o que vai ser? O sistema vai ser SPI, possível e indeterminado. Entendeu a ideia? Agora, se o A for menos 3, o que vai acontecer? Vamos lá. Vou colocar aqui no canto, ó. Vou colocar aqui no canto. Põe o A valendo menos 3. Então, menos 3x mais 6y igual a 8. 3x menos 6y igual a b. Olha que legal. O que eu estou fazendo aqui, metralha? Eu estou colocando o A sendo menos 3. Então, aqui, ó, se o A for menos 3. Presta atenção agora. Agora, parece um pouco confuso porque o sinal está trocado. Então, muda. Se você multiplicar por menos 1, por exemplo, tudo aqui embaixo, aqui ficaria negativo, aqui ficaria positivo e aqui ficaria negativo. Agora o lado esquerdo está igual, tá vendo? Ó, o lado esquerdo. E aí você tem o lado direito. Aí você vai colocar, bom, se o A for menos 3, e se o B aqui for igual a menos 8. Então, se o B for igual a menos 8, o que vai acontecer se o B for menos 8? Bom, se o B for menos 8, menos com menos dá mais. E aí você cai de novo nessa questão aqui, ó. Se o B for menos 8, ó, vou tirar. Então vai dar menos 8, que vai dar 8. Então é como se esse sistema não existisse. E aqui também o sistema seria SPI. Calma que não acabou. Possível indeterminado. Agora, turminha, o que você pode fazer? Você pode ter o B não sendo 8 e o B não sendo menos 8. Então você tem outro caso aqui, ó. Se, vou colocar aqui no canto, ó. Vou colocar aqui no canto. Se o A for 3 e o B for diferente de 8. Ué, se o A for 3 e o B for diferente de 8, você vai ter um sistema impossível. Porque o lado esquerdo fala uma coisa, o lado direito fala outra. Então esse sistema aqui, ele vai ser impossível. E por último, para acabar, se o A for menos 3 e o B for diferente de menos 8. Olha só, se o A for menos 3 e o B for diferente de menos 8, o que vai acontecer? Vai acontecer do sistema também ser impossível. Por quê? Porque aqui vai ser 8. Aqui vai ser um número que não seja 8. Do lado esquerdo, diferente do lado direito, você vai ter um sistema impossível. Difícil a questão, mas você tem toda essa análise. Ó. Uma análise, para ele for SPD, A diferente de mais ou menos 3. Aí se o A for 3, o B é 8. Se o A for 3, o B for diferente de 8. Se o A for menos 3, B igual a menos 8. Se o A for menos 3, o B diferente de menos 8. Ufa! É isso.